Oi, gente, tudo bem? Esperando o pessoal chegar. A gente vai falar um pouco hoje, eu acho que a ideia é fazer uma discussão realmente, sobre qual é a aplicabilidade da neurociência no dia a dia, o quanto ela se comunica de fato com a rotina, com a nossa prática profissional, em termos literalmente práticos, como é que é essa comunicação entre teoria e prática. Essa aula, antes da gente começar com a quarentena, eu dei uma aula muito próxima, desse tema, só que voltado só para a educação. E aí a ideia não é desmotivar, falar que não tem aplicabilidade, mas é pensar como essa comunicação, entre o que é produzido na ciência, pela ciência, o que é produzido em pesquisa, como é que esse conhecimento de fato pode ser comunicado sem nenhuma interferência. Então, o tema é a aplicabilidade da neurociência no dia a dia. Qual é essa aplicabilidade e como é que essa aplicabilidade, de fato, ela se faz presente. O que é possível realizar, o que não é possível, como é que a gente consegue pensar essa comunicação. Bom, eu vou começar pelo princípio do que a gente está falando, que é sobre neurociências. Então, a neurociência, ela é uma ciência, uma área de pesquisa que tem como todo o seu suporte a área básica, e a área básica, ela não necessariamente se comunica ou está interessada nos aspectos do dia a dia, Então, quando você, no dia a dia em termos comportamentais, não necessariamente há uma comunicação entre o que é comportamental e cognitivo e a ciência básica. Bom, a neurociência, como básica, e como princípio ou propósito de toda a área, ela tem como objetivo principal investigar o funcionamento do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Isso por si só já está associado a conhecer como é que nós funcionamos e como é que a gente interage com outras pessoas, como é que a gente interage a substâncias, específicas. Alguns temas ou algumas áreas específicas surgem daí e acabam sendo interesse do grande público, A gente tem o exemplo da neuroplasticidade, todo mundo fala em neuroplasticidade, até uma live, se eu não me engano, na semana passada, perguntaram sobre neuroplasticidade. É um conceito muito interessante, mas ainda com muitas limitações, por isso que tem que ter muito cuidado em utilizar. Então, dentre esses conceitos, de como é que um medicamento, ele interfere ou produz alguma alteração cerebral, como é que a gente pode pegar esse conceito básico de comunicação entre neurônios, de comunicação entre áreas, como é que a gente pode pegar o conceito de neuroplasticidade, neurogênese e realmente passar e aplicar no dia a dia. E isso é uma questão bem interessante, porque a gente percebe que ultimamente, apesar de neurociências ser um pool, um conjunto de ciências que investiga o funcionamento do sistema nervoso, não só o funcionamento, mas funcionamento, estrutura do sistema nervoso, a gente vê, por outro lado, a palavra neuro sendo utilizada com isso, eu falo muito nos meus vídeos, nas minhas aulas, sendo utilizado de uma forma muito vazia, sem de fato a gente conseguir entender como é que a neuro se aplica naquela área, naquela situação. Por isso, uma crítica muito grande ao termo neuroeducação, por exemplo. Então, o limite de fato que a gente consegue utilizar na área de educação é muito mais uma aplicação da psicologia do que de fato uma aplicação da neurociência. Porque até o momento, a gente não encontra pesquisas que falem sobre uma metodologia em especial afetando ou produzindo uma melhor aprendizagem a partir de medidas do sistema nervoso. A gente encontra muitas vezes o conceito de psicologia sendo adicionado à área de educação e aí, por conseguinte, se fala em neurociências em si, ou se usa o termo neuro. Uma outra área também que se fala bastante e acaba sendo bem divulgada, nas grandes mídias, é o marketing, Então se fala em tomada de decisão, como o cérebro toma decisão, quais são os limites dessa tomada de decisão. Mas, novamente, a tomada de decisão ela é extremamente complexa. A gente não conhece uma forma de medir, uma ferramenta de fato, ou uma medida neurobiológica
né, uma cascata de eventos no cérebro que esteja associado com tomada de decisão, né? Então, é uma limitação do uso neuro, quando a gente fala neuromarketing, ou como realizar melhor as compras, né, ou como atingir o consumidor da melhor forma a partir do uso de conceitos de neurociências, são áreas que, novamente, encontram essa limitação. A gente tem uma dificuldade de medir, né? Então, o fato de eu medir o movimento dos olhos do consumidor ou medir a atividade elétrica, eletrocortical desse consumidor e preferência por um produto ou outro, a gente não consegue resumir a própria tomada de decisão a essas medidas, né? Então, a gente entende que o conhecimento de como um indivíduo ou como um grupo de indivíduos ele realmente escolhe uma opção ao invés de outra, não é algo simplista, né? Não é um processo cognitivo simplista. Da mesma forma, a gente pensa em áreas que já são bem sedimentadas e que têm uma aplicabilidade muito grande, né? Então, quando a gente fala em exames, existem muitos exames com marcadores importantes e que direcionam para contribuir para um diagnóstico, por exemplo. Então, os exames de neuroimagem estão aí. Isso é uma comunicação muito clara, né, entre conceito de neurociência ou conhecimento do cérebro, seja ele em termos estruturais ou em termos funcionais, e essa medida como servindo à grande população. A gente tem alguns medicamentos, né, e estudos que se seguem de entender como é que determinados medicamentos eles interferem no funcionamento cerebral, apesar de a gente ter ainda ser uma área muito incipiente, né, muito nova. Não é que nem outras áreas da medicina, outras áreas de pesquisa, onde a gente identifica um anticorpo, porque a gente não tem necessariamente, ou se tem, não conhece um agente infeccioso para patologias cerebrais, né, pelo menos na forma geral. Normalmente a gente tem o trauma, né, o traumatismo crânioencefálico ou algum acidente que está associado com o sistema cardiovascular, como no caso do AVE, né, um acidente vascular encefálico, e as outras patologias que sejam elas associadas ao desenvolvimento, né, ao neurodesenvolvimento ou às demências, elas ainda não têm um agente causador conhecido, né? São normalmente, eu brinco que a gente não sabe explicar, a gente chama de multifatorial, né? Então, são vários fatores que vão interferir, que vão produzir uma mudança, uma alteração ou no desenvolvimento cerebral, se a gente está falando em alteração do neurodesenvolvimento, ou alguma mudança ao longo da vida, né? E o próprio conhecimento dessas limitações nos ajuda a acenar para um lado e para o outro, né? Então, as demências, né, ou Alzheimer, né, que talvez não, é a demência mais falada, é a demência mais investigada, apesar de existirem vários outros tipos de demência, né? Então, na demência de Alzheimer, o pouco que a gente conhece ainda não nos dá a ferramenta para pensar no medicamento, né? Tanto que o que começou a se investigar, e isso a gente falou bastante, eu e a Maria, a gente falou na live que fez semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, essa questão de quarentena já está me deixando meio desorientada. O próprio Alzheimer, ele já tem uma vertente que não fala mais em medicamento de fato, mas em como a gente pode mudar o nosso estilo de vida para produzir ou fazer com que haja um desenvolvimento mais saudável, né, e impedir que essas alterações fisiopatológicas elas aconteçam, né? Um exemplo claro é o exercício, né? Então, é alguma coisa aplicável ao nosso dia a dia, né? Existem diversas pesquisas sobre exercício em níveis diferentes, né? Então, a gente tem em níveis associadas a animais, por exemplo, pesquisas associadas a animais, a ambiente enriquecido com atividade física, pesquisas em humanos, né? Então, como diferentes tipos de exercícios eles interferem em alguns fatores, como o BDNF, a liberação de alguns neurotransmissores, e isso já está bem estabelecido, né? É um outro ponto que a gente pode falar de aplicabilidade das neurociências.
A própria ferramenta que a gente tem hoje, que está se comunicando, né, são computadores, cérebros, o conceito, né, a ciência da computação e a neurociência, elas tiveram uma comunicação e andaram em conjunto, né, e andam em conjunto ainda, para tentar entender como funciona o cérebro. O conceito de processamento de informação, ele contribuiu para que se pensasse em protótipos para entender como é que o cérebro funciona, e não é à toa que a gente faz essa relação o tempo todo de tecnologia, computador, smartphone com o cérebro, porque eles são ferramentas, né, são instrumentos criados com base no conceito de como funciona realmente o cérebro, a entrada de uma informação. Essa informação ela tem um processamento em diversos níveis e gera uma resposta final. Com base nisso a gente tem a tecnologia disponível isso. Né? Conceitos como inteligência artificial, né? Diversos equipamentos, aplicativos, programa que trabalha dados, que tem como base a inteligência artificial, e a inteligência artificial ela se baseia no conhecimento de neurociência, né? Então a gente falou aqui já de algumas áreas, né? Marketing, e aí eu não falaria só do marketing, eu falaria, a gente já ouve, né? Particularmente, né? Pelo que eu expliquei no início, o uso da palavra neuro diante de uma área é muito complicado, porque acaba passando uma ideia de venda de um produto, né, seja neuroeconomia, neuromarketing, neuroeducação, do que de fato a interface entre duas áreas que são muito diferentes. Né? Diferente no sentido do seu objeto de pesquisa. É claro que tudo que a gente fala onde o ser humano está envolvido, a gente vai falar do sistema nervoso. Não tem como não falar do sistema nervoso. Né? Essa interação mínima que a gente tem ao conversar, ela envolve o sistema nervoso, né? A formação de redes entre pessoas, a própria questão da saúde mental, mas não é tão simplista a ponto da gente poder reduzir e concluir que existe essa comunicação direta. Né? Por isso o cuidado. Eu não tenho como saber, de fato, a não ser por inferência, mesmo assim uma inferência muito longe, porque são níveis bem diferentes, eu não tenho como comunicar o nível molecular com o nível comportamental sem passar por várias outras etapas, por vários outros níveis, né? Entender como é que funciona o sistema, né? E esse sistema, como é que ele interage com outros sistemas, né? E a partir daí, de uma certa forma, pensar na produção de um resultado final, que é o comportamento. Né? Então, quando eu falo, né, em neuromarketing, neuroeconomia, neuroconsumo, né, são áreas que todas baseadas em tomada de decisão, e aí se fala muito em função executiva, em amígdala, em como você pode, né, você é desencadeado, o seu comportamento é desencadeado por uma emoção implícita, não necessariamente por um raciocínio lógico, né, e de fato a gente não pode ser tão simplista a esse ponto, não é assim necessariamente que ocorre uma tomada de decisão. Existem fatores individuais que você não consegue generalizar numa pesquisa, né, nesse aspecto. O outro ponto que eu falei de neuroeducação ou de comunicação entre neurociências e educação, o que a gente vê normalmente é a comunicação de conceitos de psicologia dentro da educação. Né? O fato de eu simplesmente, e isso eu falo muito com os meus alunos, né? Principalmente os alunos de pós-graduação lato sensu, que precisam entregar alguma monografia, um trabalho de conclusão de curso, eles constroem um tema e enfiam a palavra neuroplasticidade. Quando, na verdade, se você parar para pensar, qualquer coisa é neuroplasticidade. Né? Mas neuroplasticidade a partir de que parâmetro que eu estou usando? Que biomarcador eu estou usando, né, a produção, que cascata de eventos, né, estão sendo utilizados para mensurar de fato aquilo que eu estou chamando de neuroplasticidade. Explicar o comportamento pelo cérebro cai numa falácia, eu acho que é mercadológica, é isso? Não sei o que o Pedro quis dizer. Assim, não é que você não consiga explicar, eu também não acho que se realmente for mercadológica, meriológica, enfim, a gente consegue sim, e para isso existem estudos dentro de neurociência cognitiva e neurociência comportamental, você busca entender e muitas vezes até
fazer uma relação, né, de causa e efeito dependendo do tipo de análise que você faz, do tipo de investigação que você faz, né? Então eu não estou tirando toda a possibilidade de relação entre você explicar um comportamento, né, ou explicar uma ação a partir de uma cascata de eventos do sistema nervoso. O problema é que isso não é feito de fato pelas pessoas que vendem ou pelo grupo de pessoas que vendem esses aspectos, né? O que a gente vê é um reducionismo muito grande desse funcionamento, um reducionismo muito grande, muitas vezes não há uso de pesquisa de fato e de fontes seguras, e esse é um outro ponto, né? Qualquer meriológica aí, ó, aprendizado meu. Meriológica é explicar um todo pela parte, a saber, o cérebro faz parte de um organismo. Sim, tá, então vamos lá, esse é o meu aprendizado, talvez seja o aprendizado de todos, né? O termo meriológica. Explicar um todo pela parte, a saber, o cérebro faz parte de um organismo. Sim, o cérebro faz parte de um organismo, mas ele é um organismo que ele tem uma capacidade de aprendizagem e de controlar outras partes do organismo, que a gente não pode excluir isso como um fato também, né? Existe uma importância, não do cérebro somente, mas do sistema nervoso como um todo. Eu não vou também reduzir aqui, né, porque a gente tem várias outras estruturas associadas, né, que a gente deve pensar nelas também. Então, fazer essa relação. O cérebro é um sistema aberto, né? O que você está chamando de um sistema aberto? Um sistema que produz aprendizagem a partir do meio, né? Que ele não fica só dentro dele mesmo, né? Eu não sei se é isso que a Daniela está colocando. Mas, enfim, e aí como a gente precisa entender essa relação, se balizar em realmente informações que tenham uma fonte confiável, porque, bom, voltando ao meu raciocínio anterior, tudo que você acaba buscando e você ouve as pessoas falando, né, um nome complicado, ou um nome de um pesquisador, ou uma teoria específica, aí você vai investigar mais a fundo, essa teoria, na verdade, não chega nem a ser uma teoria, se a gente usar o princípio de teoria, né? Muito mais uma hipótese que não foi testada e que dificilmente a gente consegue identificar de fato que aquela afirmação, aquela questão que está sendo dada, ela faz um sentido e ela é realmente um foco para ser entendido. Então, quando a gente fala da aplicabilidade de neurociências, é como eu vou usar os conceitos e as pesquisas ou eventos, né, as investigações que são produzidas nessa área para, de fato, pensar de uma certa forma como algo que vá se comunicar com a prática clínica. Bom, eu sou psicóloga, né? A Daniela está perguntando, talvez a maioria não me conheça, ou alguns não me conheçam, então, né, eu vou voltar a alguns pontos e me apresentar. Eu sou psicóloga, mestre e doutora em saúde mental, sou pesquisadora em neurociências, professora da UFRJ, né? Eu trabalho com eletroencefalografia desde 2006, né? E lá se vão 14 anos. É o Daniel, desculpa, eu estou chamando de Daniele, mas eu vi que é o Daniel. Trabalho com eletroencefalografia, então eu investigo processos de integração sensório-motora, né, através de biomarcadores eletrofisiológicos, tanto voltados para a saúde mental e aí para a psiquiatria, né? Então o meu laboratório fica no Instituto de Psiquiatria e também faço parte, né, do grupo, minha matrícula original está na Escola de Educação Física, porque eu trabalhei muito tempo com psicologia do esporte, e investigo também o papel da prática de exercício e esportiva na cognição, né, e consequentemente, né, como sendo um fator que produz mudança eletrofisiológica. E aí, quando você fala sistema aberto, Daniel, eu remeto à própria ideia da educação física e penso, né, em alguns sistemas abertos, no sentido de você ter uma interferência maior do ambiente. Aí você acaba, não sei se você explicou, não sei se você trouxe esse conceito da física, né, enfim. Mas se você partir desse princípio, se é esse conceito que você está utilizando, né, sim, a gente pode falar do
do cérebro como um sistema aberto, mas eu não sei de que área você é e da onde você trouxe o conceito de um sistema aberto. Bom, e aí voltando para a ideia, a gente falou aqui de alguns aspectos de reabilitação, e quando a gente pensa em exercício, por exemplo, é uma forma interessante em termos de vários estudos que falam, né, de efeitos de exercício em cognição. A gente fala de exercício físico na saúde mental também, e aí produzindo claramente, com várias evidências, produzindo uma mudança, né, a nível central, e não somente uma mudança periférica, né? A parte da tecnológica, que talvez seja a área onde se encontra uma maior aplicabilidade, e aí a importância de diversos profissionais utilizarem, né, esse conhecimento para trazer uma relação, uma conexão mais pontual para a prática clínica também, né? Então, quando a gente pensa em aspectos como o uso de tecnologia, né? Na área de reabilitação, por exemplo, tem alguns equipamentos que eles têm demonstrado, e aí tem uma limitação de autorização pela Anvisa, mas a estimulação magnética transcraniana, né? Que é, né, conhecida como TMS, do termo em inglês Transcranial Magnetic Stimulation, que produz efeitos, né? E aí alguns estudos já falam bastante, né? Já há uma abordagem bem centrada com dependência química, mas a gente tem permissão para usar com depressão. Se eu não me engano, médico e fisioterapeuta pode utilizar a TMS. A gente tem também, né, a estimulação por corrente contínua e direta, né, a TDCS, que tem efeitos muito interessantes em processos de aprendizagem. Não há uma regulamentação clara do uso dela. O próprio uso, né, apesar de eu ser uma das grandes críticas, e aí a gente vai voltar novamente da comunicação entre tecnologia e a prática clínica, como essa comunicação, de uma certa forma, pode, que aí seria o neurofeedback, né, que eu sou uma das pessoas mais críticas, né, quem acompanha aqui sabe, mas é uma ferramenta importante quando utilizada com conhecimento muito voltado para a neurociência em si, não como uma tentativa de prometer algo que não se pode entregar, quando você consegue determinar as limitações da ferramenta em si, né? Infelizmente o neurofeedback ele é usado de uma forma assim muito complicada. Bom, Daniel, né, novamente, da onde você tirou o conceito de memória provisória? Né? Então, você está falando de uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, né? Dentro da memória de longo prazo, ou memória explícita, né? Porque o sistema límbico, ele tem um papel, e na verdade a gente tem várias áreas, várias estruturas, né? Vamos pensar no hipocampo como uma estrutura que tem uma relação direta com a memória de longo prazo, né? A gente tem, por exemplo, a amígdala, uma participação muito importante da aprendizagem implícita, principalmente em relação ao medo, e que futuramente a gente vai ter a formação de memória implícita, né? E então o sistema límbico é um sistema que, e até há uma controvérsia, ele é muito realizado e falado como uma área das emoções, mas o próprio termo sistema límbico ele é pouco usado ultimamente. Mas existem estruturas que participam da memória, como o hipocampo, apesar da memória não estar no hipocampo, né? Então não é uma estrutura que você vai simplesmente acessar a memória ali. Então a memória está distribuída por várias áreas. Assim como a gente tem o córtex pré-frontal como sendo uma estrutura que tem uma participação importante na memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, né? Ou memória operacional. Então, esse termo, né, ou essa visão mais localizacionista é uma visão que acaba sendo jogada por terra, porque infelizmente, quando a gente coloca o neuro na frente das áreas ou de disciplinas, a gente acaba produzindo esse reducionismo do conceito, né, como se ele tivesse uma localização, porque o que essa comunicação, neuromarketing, neuroaprendizagem, neuroeducação, neuroeconomia, eles tentam produzir um reducionismo do conceito ou da área de neurociências.
como se isso fosse possível, né? E aí, quando você faz essa conexão de uma forma muito reducionista, você acaba passando informações que elas não se comunicam de fato com a realidade, né? E isso acaba sendo um problema porque você não passa a informação adequada e promete algo que não é possível de fato de ser realizado pro cliente ou pro público ou pro paciente, né? Então, talvez, né, dentro de todas essas áreas que eu falei, a medicina em si, né, que aí seria a avaliação, o diagnóstico e a intervenção, né, seja a área que mais se utiliza do que foi desenvolvido na interface entre neurociências e tecnologia, né? Então, eu falei do neurofeedback, eu falei da TMS, eu falei da TDCS, que são formas de intervenção, né? Uma intervenção muito voltada para a reabilitação, onde você modula determinados comportamentos a partir ou de uma estimulação de área específica, né? E aí é importante que se saiba o que está fazendo, que você tenha um aporte teórico e conceitual muito importante em termos de funcionamento de áreas, os limites, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando de neurofeedback e emoção, mas o neurofeedback que ele é utilizado pelas grandes pessoas por uma questão financeira, né? Então você consegue, existe neurofeedback a partir de uma ressonância magnética funcional, mas quem é que tem uma ressonância magnética funcional, né? Quem é que vai ter milhões para desembolsar e milhões para manutenção desse equipamento? Então, de uma certa forma, existe um limite. Normalmente, os neurofeedbacks utilizados são com base na eletroencefalografia. E a eletroencefalografia, ou o EEG, um exame que todo mundo ouviu falar já em algum momento, né? Mas normalmente o que se faz na clínica, o EEG na clínica, ele não tem análise quantitativa da qual é base do neurofeedback e de experimentos também. Então, você só consegue avaliar ou captar o sinal muito externo do escalpo, né? Então, algo em torno de 3 milímetros abaixo do escalpo, que é uma população muito específica de neurônios, que são os neurônios piramidais. Isso não tem nada a ver com emoção. A gente não está regulando a emoção, a gente não está modulando a emoção, né? E existem profissionais que falam exatamente disso. Ah, não, porque o neurofeedback vai regular a emoção, vai regular a ansiedade. Não, não vai regular. Ele pode gerar um efeito, inclusive até um efeito placebo, mas eu não consigo, através daquela investigação, né, em termos de relação entre frequências, de relação frequências e áreas específicas, eu não estou falando sobre emoção, não se comunica, né? Isso é uma deturpação do próprio conceito, né? Ou TDCS, quando você vai produzir alguma estimulação esperando uma mudança cognitiva ou motora, né? Então, são ferramentas usadas principalmente para a área, né, médica, vamos pensar assim, né? Ou para uma área de reabilitação e avaliação. O Pedro está falando aqui, né, então, que ele é neuropsicólogo, analista do comportamento, e fica questionando sobre a validade das intervenções partindo do cérebro, como neurofeedback, estimulação transcraniana, eletroconvulsoterapia, sem levar em consideração condicionamentos ambientais ou a função do comportamento. Ele não é, eu entendo esse seu ponto, Pedro, mas são ferramentas que, assim como o medicamento, né? Então, o medicamento, a gente negar que o medicamento ele não produz um efeito, que um antidepressivo não produz um efeito, por exemplo, e não há condicionamento ambiental do medicamento, nem há função do comportamento. Então, negar que eles tenham algum tipo de validade de intervenção é ir contra o que tem sido demonstrado por dados, né? Então, existem evidências. É claro, não é não é um milagre, não é um equipamento, ou um medicamento, ou uma intervenção que vai produzir sozinha. A gente está falando de um conjunto de evidências, né? O neurofeedback ele precisa de um profissional que seja capaz de realizar a modulação comportamental. Porque o neurofeedback sozinho, se a pessoa sentar lá em frente a e aí até o Daniel está perguntando o que é o neurofeedback. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar num biofeedback. O neurofeedback é um biofeedback, mas com medidas eletroencefalográficas, né? Então, você vai produzir, né, alguma mudança através de um feedback biológico. Então, basicamente, você, no neurofeedback, há a captação da atividade eletrocortical de algumas áreas. Essa informação ela é enviada
para um computador, né? Um software trabalha essas informações e vai te dar alguns parâmetros que podem estar associados, por exemplo, à atenção, né? Então, existe uma relação entre frequências em áreas frontais que está associada à desatenção. E aí, o feedback o indivíduo ele percebe através, então esse sinal ele vai controlar alguma coisa no computador, então pode ser um joguinho, pode ser o acender e o apagar de uma tela, então vamos pensar aqui num submarino, né? Ele vai controlar o submarino que vai subir e descer no fundo do mar. Então, quanto mais atenta a pessoa está, mais o submarino está no fundo. E aí, conforme ela vai ficando desatenta ou se dispersando, o submarino vai subindo, saindo do fundo do mar, e o objetivo é manter o submarino lá embaixo, né? Esse é o feedback. E esse submarino ele vai ser controlado pelas medidas eletrocorticais. Só que sentar em frente ao computador e simplesmente ficar respondendo, né, a esse feedback da tela, esse feedback do jogo, isso por si só não produz alteração, né, de atenção, alteração de algum processo cognitivo e, consequentemente, uma alteração comportamental. É importante que haja, né, um profissional de reabilitação que vai modular o comportamento do indivíduo, que vai modular de uma certa forma o próprio jogo, né, ou como ele está sendo alimentado, por que medidas ele está sendo alimentado, né? Então, esses fatores, existem evidências bem interessantes sobre esses fatores, né? E aí a tecnologia e a própria intervenção medicamentosa. O problema é que quando a gente começa a dissolver essa informação na sociedade, né, ou não dissolver, mas a produzir um ganho de conhecimento, vários profissionais acabam comprando, e aí no caso do neurofeedback não há uma regulamentação, né, porque ele não é considerado uma terapia, é considerado uma intervenção, então profissionais de várias áreas podem utilizar, mas você cria um problema na qualidade dessa intervenção, né? Então essa é uma questão bem interessante. E aí a ideia existe um limite, mas é possível se pensar com seriedade e com conhecimento como é que a gente comunica áreas, né, que são distantes em termos conceituais, que são distantes, que talvez eu esteja falando aqui de neurociência, mas não exclusivamente a neurociência, né? Existe um problema amplo de comunicação de diversas áreas das ciências com a vida, né, diária, ou com o dia a dia, com o nosso cotidiano. Por isso que muitas vezes a gente vê uma desvalorização da ciência, porque o grande público ele acaba não entendendo, né, o que acontece com a pessoa, e como é que esse acontecimento aqui, uma pessoa, ele só foi produzido porque anos de conhecimentos foram vistos antes, né? A gente está vivendo um momento histórico que fala exatamente disso, né? Um momento histórico de tentativa de busca de produção de uma vacina, então talvez agora a ciência ela esteja mais presente. Algumas áreas da ciência ainda não se comunicam muito bem com a sociedade. Isso é um problema, né, porque é importante que a sociedade ela tenha o conhecimento de onde vem aquele fator, aquela informação, né, ou um remédio, por exemplo. Um remédio não apareceu e caiu no seu colo de repente, né, ele tem um histórico, né, quando você lê a bula, existem chances de acontecerem efeitos colaterais. Aquilo não surgiu de repente do nada, aquilo surgiu de uma quantidade vasta de pesquisas, diversas informações, diversos grupos foram repetindo e reproduzindo para poder se generalizar e se gerar um medicamento para uma patologia, né? Então, são aspectos que, de uma certa forma, acabam agregando a sociedade, né? Por isso, pensar um pouco nessa aplicabilidade. E, na verdade, esse tema surgiu de questões que apareceram em outras lives, né, que não tinham relação com o tema, mas que as pessoas estavam tentando entender, falavam em neuropsicologia e neurociência, né? Então a neuropsicologia não é neurociência é neuropsicologia, né? São áreas que se comunicam, mas não são sinônimos, né? São áreas diferentes de fato. E aí a ideia era falar um pouco disso, né? Bom, se vocês tiverem perguntas,
mandem, porque eu vou respondendo, e aí conforme for, né, se tiver tudo sanado, eu termino com vocês. Bom, então vamos lá. O Daniel perguntou o que vem primeiro, a emoção ou as respostas fisiológicas produzidas por elas? Poxa, se eu tivesse essa resposta, Daniel, eu estaria realmente num outro patamar, talvez com o Nobel, não sei, porque existem visões, existem grupos de pesquisas ou hipóteses nas duas visões, né? Então, o que vem primeiro? Se você olhar pela neurociência em termos de biológicos, né, a biologia daria produção à emoção, mas não é uma visão única, exclusiva, né? Existem grupos que vão falar que não, né? Você sente a emoção, existem teóricos que vão falar que você, né, sente a emoção e isso produz desencadeia uma alteração fisiológica. Mas se você parar para pensar que a neurociência ela é uma ciência concreta, o que significa isso? Ela precisa de uma estrutura biológica, se não for biológica é a física, né? Então o laptop, o celular, são estruturas físicas que acabaram produzindo ou tentando mimicar como é que funciona o cérebro em termos de processamento de informação, né? A Débora está perguntando se existe curso de TMS para psicólogos. Então, eu acho que não é possível. Acho que o psicólogo ele não tem, até onde eu conheço, o psicólogo não tem autorização para usar a TMS para tratamento, né? Ou você é médico, normalmente psiquiatras, neurologistas, e o fisioterapeuta também pode utilizar, né? Mas o psicólogo ele não tem autorização, até onde eu conheço, pode ser que tenha mudado nos últimos meses, mas até bem pouco tempo atrás não havia essa autorização. Bom, então, em diversos estudos mostram efeitos bem positivos do uso da TMS em depressão grave, né? Assim como o uso da eletroconvulsoterapia também, né? Que são ferramentas, a eletroconvulsoterapia, quando ela tem ainda um preconceito muito grande, principalmente pelo nome eletrochoque, né, mas traz em depressões graves, né, uma pessoa não levantar, ela ficar catatônica, tem um efeito muito positivo e acaba produzindo efeitos grandes na qualidade de vida do paciente. Não, eu não conheço o pessoal do Recife, né, adoraria conhecer, espero que quando a quarentena passar a gente consiga, né, produzir outras colaborações, mas não, eu não conheço o Dr. Ribas, né, mas é bem interessante. Eu não sei se ele trabalha com a eletroencefalografia com a parte quantitativa, né? A gente tem um trabalho tem vários trabalhos bem interessantes, até quem quiser conhecer a produção, né, como há colaboração entre o Instituto de Neurociências Aplicadas e o Laboratório de Mapeamento Cerebral e de Neurofisiologia e Neuropsicologia da Atenção, né, vocês encontram toda a produção científica no site do Instituto de Neurociências Aplicadas. Então é só acessar e a parte de publicações, né, se eu não me engano, de 2019 não está totalmente atualizada, né, mas é mais fácil ir lá do que de fato no PubMed, porque nem todo mundo tem conhecimento dessa ferramenta, né? Então tem uma dificuldade, né, muito grande com o PubMed, mas consegue acessar as publicações todas com eletroencefalografia quantitativa também, né? Eu particularmente trabalho desde 2007. Arthur, um beijo, né? Que saudade também. A gente assim que passar esse período, eu vou dar aquela aula lá que eu prometi para você. Bom, a memória permanente de longo prazo, né, está localizada no córtex. Novamente, não há uma localização da memória, não tem uma estrutura onde ela está localizada, né? E em termos de tempo, a gente também não sabe quanto ela dura, né? A gente às vezes vive, é algo que é completamente complicado de se mensurar, né? Por que de repente, num momento da minha vida, eu me recordo de algo que para mim nunca existiu, algo que aconteceu 20 anos atrás, né? Então, a gente a forma de mensuração é bem difícil nesse ponto, né? Então, não há uma localização, isso é importante, não existe um lugar da memória, né? Mas existem áreas
que se comunicam em rede para surgimento da memória. Até o interesse na memória, tem uma série documental do Netflix, né, que é Explicando a Mente, e tem um episódio sobre memória bem interessante que sana várias dúvidas nesse sentido. Bom, o Iliano pergunta se o exercício físico pode melhorar o humor e as relações afetivas da pessoa com depressão, de acordo com alguns artigos. Bom, o exercício pode melhorar. Como seria a forma de avaliar as melhoras no cérebro com exercício físico? Bom, você pode utilizar um exame, eu tenho citado aqui a eletroencefalografia quantitativa, por exemplo, como uma forma de você medir diretamente, né? Você pode pensar também em medidas de cortisol, né? Mas são medidas que a gente não vai utilizar, normalmente não se usa no dia a dia, né? São ferramentas que você usa diante de um estudo, mas o cortisol, ele é um hormônio associado com o estresse, e aí ele é deletério, ele tem um efeito deletério nos processos cognitivos, no sistema nervoso como um todo, né? Então, se a gente tem um efeito, uma diminuição do cortisol, por exemplo, você, né, pode associar o efeito, isso logo após, né, ou um exercício agudo, ou, né, como é que chama, gente? Um grupo, né, de exercícios, ou uma sequência de exercícios. Isso pode estar associado, sim, a um efeito, pelo menos nesse nível de estresse. E aí a gente associa a emoção. Não, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, né? Conheço pouco sobre análise do comportamento, nunca estudei diretamente, né? Mas tenho uma noção básica, assim, né? Não sou, a minha formação é muito mais voltada para a área acadêmica do que, de fato, para a clínica, né? Então, nunca busquei enfim, esse estudo, né? E aqui, para atividade física modular circuitaria cerebral é necessária uma frequência mínima, variando a idade ou a intensidade é o mais importante. Uma relação entre frequência e intensidade, né? Os efeitos, eles mostram muito a importância da intensidade moderada, né? A ideia de frequência mínima, né? É importante que você tenha uma regularidade, né? E aí não tem muito estudo longitudinal. Existem estudos longitudinais, mas eles como são mais custosos, são mais raros de se achar. Não conseguiu entender o nome do exame. A eletroencefalografia, ou o EEG quantitativo, não é o clínico que a gente faz, né? Normalmente que o neurologista pede, né? Então, é a eletroencefalografia com a medida quantitativa. A gente tem a própria ressonância magnética, mas é claro, né, gente? Olhar de um indivíduo, né? Não de um grupo inteiro. Então, eu tenho que saber quais são os parâmetros iniciais. Para isso, você vai buscar quais são os parâmetros investigados na maior parte das pesquisas. A medida do cortisol no sangue é um dado confiável? Sim, é um dado confiável, né? Ele é, inclusive, muito utilizado para estudo com correlação, inclusive, com medidas do sistema. Deu uma pausa aqui, voltou. Quantos por cento a genética influencia na inteligência? O Daniel tá empolgado hoje. É uma medida que... Quantos por cento a genética vai influenciar numa doença? Ninguém sabe. Eu posso falar em 50%, em 60%. Né? Mas o que é 50%, 60%? Né? O que seria o outro 50%? O papel do ambiente. Né? Então... É uma explicação que ela acaba não é nem um pouco autoexplicativa, ela deixa muito mais dúvidas, né, em termos de papel. Eu vou fazer um estudo genético e descubro que existe 40% de eu desenvolver câncer, ou desenvolver Alzheimer, ou desenvolver diabetes, né? Então a gente sabe hoje em dia que a importância do ambiente em termos de estrutura e qualidade de vida, organização, acaba tendo um efeito que se sobrepõe a essa carga genética, né? Então eu posso herdar, mas dependendo do ambiente, aí vai, né? São as recomendações muito clássicas: alimentação, exposição a estresse, prática mínima de exercício físico, são fatores que acabam modulando a expressão ou não desse gene, né? Até é uma área que a gente sempre fala na expressão, o quanto o gene vai se expressar ou não, né? A área chamada epigenética vai investigar exatamente isso, né? Quais são os fatores ambientais que são passíveis ou possíveis de ativar ou não
né, um gene, né, se a gente pode dizer isso de uma forma geral. Os hábitos também, enfim, né, e novamente é multifatorial, a gente não consegue, nem mesmo que haja uma porcentagem, né, o quanto essa porcentagem é determinista ou não. Pois é, né, a Fernanda está dizendo que ela tem 75% de tendência a diabetes e a glicose é normal, né? Então os hábitos de vida, né, realmente o quanto você, quais são as suas atividades, né, quais são as suas, o quanto o ambiente vai interferir nesses seus hábitos são fatores importantes. Bom, gente, eu vou deixar vocês por aqui hoje, tá? Espero que tenha sido proveitoso para a maioria, para quem teve dúvida ou para quem não teve dúvida, né? E escutou esse bate-papo. A gente se vê na próxima, na quarta, né? Eu vou conversar com a Valéria, que é uma nutricionista que já trabalhou um tempo com a gente. Ela agora está na Alemanha, mas ela vai falar. A gente vai voltar para o tema, né, da atualidade, que é o isolamento, o confinamento e a importância da alimentação. No caso, a gente já falou do exercício. E na sexta eu pretendo voltar tirando dúvidas sobre a pós-neuropsicologia. Né, como é que vocês podem, de uma certa forma, saber sobre o curso, conhecer, quais são as diferenças, questões, os limites profissionais, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né, então, o Heleno está elaborando um projeto na área de neurociência e exercício, por isso interesse. Muito interessante isso, Heleno, é uma área que precisa aprimorar ainda e aperfeiçoar os seus estudos, né, e os próprios métodos em si. Né? E aí, agradecer a vocês, né? Obrigada para quem está elogiando, para quem gostou. Aline, um beijo. Né? Amanda, quanto tempo! Né? Caramba, que legal que você está aqui. Depois a gente precisa se falar. Né? Imagina, uma amiga minha de infância e adolescência. Não, a gente não tem estudo sobre dependência química, não é uma área que a gente trabalha. A gente nunca desenvolveu estudo nessa área, não, Fernanda. Né? Com a nutricionista vai ser na quarta-feira, né? E a gente se vê provavelmente no mesmo horário, né? Que é o horário que eu consigo administrar aqui com o bebê, enfim, né? E aí dá para falar um pouco sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Um beijo a todos, tchau, tchau.